Revelações sobre o crime que marcou a semana, a morte de um publicitário pela Polícia Militar. Novas imagens gravadas por câmeras de segurança levam a família a acreditar que o publicitário foi confundido com outra pessoa durante a suposta perseguição policial. Estas imagens exclusivas mostram Ricardo trabalhando ao lado da mãe. Estas mostram Ricardo cercado e morto pela polícia. Uma falha no procedimento ou uma execução? O gesto dele com um celular na mão os levou a reagir, uma defesa putativa. Eles imaginavam estar sendo injustamente agredidos e eles atiraram nesse indivíduo. O que aconteceu foi uma execução. Eu já não digo um acidente, não digo nem assassinato, foi uma execução primária. Para chegar em Noronha, as coisas têm que vir de barco. Ricardo Prudente de Aquino tinha 39 anos e vivia um momento especial. Mas ele solta fácil. Tinha acabado de ser nomeado presidente da empresa comandada pela mãe e participava de um projeto de reaproveitamento de materiais recicláveis. Ricardo era publicitário e chefe de cozinha e dividia com a esposa, Lélia, uma grande paixão por esportes, como escalada e mergulho. Bom mergulho. Mas o maior projeto dele era o de se tornar pai. Eu vejo criança, fico mal, ele queria muito ter filho. E ele com essa ansiedade falava, calma aí, cara, a gente ainda é novo. Ele falava, eu queria ser pai antes dos 40 anos. Os planos e os sonhos de Ricardo foram interrompidos na noite da última quarta-feira. Ele foi morto quando voltava para casa numa suposta perseguição policial. As imagens captadas por câmeras de segurança mostram a passagem do carro de Ricardo. Eram 10h15 da noite. Logo atrás aparece um carro da polícia e pouco depois 2 motos. Repare que os carros não parecem estar em alta velocidade. Os policiais não tinham ligado o sinal luminoso conhecido como giroflex. E de acordo com testemunhas, as sirenes também estavam desligadas. Pouco depois, mais carros e motos se juntam à perseguição, até que o carro de Ricardo é interceptado pela viatura da PM. Mais policiais chegam, eles se movimentam em torno do carro de Ricardo. 10h19, Ricardo é transferido para um dos carros da PM. Passaram apenas 3 minutos desde o bloqueio do carro dele. Essa mulher, que não quer se identificar, viu a ação da janela da casa dela, próximo ao local do crime. Esse carro que entrou na rua, entra devagar na curva. Para mim isso foi muito estranho nas imagens. Ele faz a curva devagar. Ao meu ver, pelas imagens, ele parou espontaneamente. E aquela freada que eu ouvi pelas imagens foram da polícia. E em seguida aos disparos. Pelas imagens você consegue constatar isso. Para mim foi uma execução. Na versão da Polícia Militar, Ricardo foi morto porque não obedeceu a uma ordem de parar. Fugiu em alta velocidade e, quando parou, tinha nas mãos um celular que teria sido confundido com uma arma pelos policiais. Para a família e os amigos, o carro de Ricardo foi confundido com o do verdadeiro fugitivo. O carro dele não era o carro que estava fugindo. O carro que estava fugindo realmente fugiu. Quando ele chegou,
ele encontrou o Blitz de frente. Quando eles chegaram para matar, né? Para assassinar. Essa é a rua onde aconteceu a perseguição. Fica bem perto do centro de São Paulo, mas é um lugar com pouco movimento. E à noite a rua é ainda mais tranquila, embora seja bastante escura, especialmente nesse lugar, justamente porque existem muitas árvores aqui em volta. E foi exatamente aqui que o carro de Ricardo foi interceptado pela polícia. Olha, ainda existem muitos vidros aqui pelo chão e também manchas de sangue aqui. Quando foi baleado pelos policiais, Ricardo estava a menos de 10 minutos do apartamento onde morava com a esposa. Lélia, a mulher de Ricardo, conta que naquela noite o marido tinha visitado os pais em Alphaville, na Grande São Paulo. Ela esperava por ele e sabia que o celular de Ricardo estava sem bateria. Já eram quase 3 da manhã quando ela recebeu um telefonema da polícia. É um trote, igual aqueles sequestros relâmpagos que ligam na madrugada, que é no horário 2h54 da manhã, falando que tinha ocorrido um acidente, só podiam falar se eu comparecesse à delegacia, eu fui sozinha. No total, 7 tiros foram disparados contra o carro. Ricardo foi morto com 2 tiros na cabeça. Dentro do carro dele foram encontrados 4 estojos deflagrados de pistola .40, uma evidência de que os tiros foram disparados a curta distância. O cabo Luiz Gustavo Garcia e os soldados Adriano Costa da Silva e Robson Tadeu do Nascimento foram presos em flagrante e indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Não obedeceram aqueles procedimentos que são adotados aí, o protocolo da Polícia Militar, e por esse motivo eles foram autuados em flagrante. O subcomandante da PM considerou a ação dos policiais tecnicamente correta. Ele desobedeceu uma ordem legal da Polícia Militar. Depois do acompanhamento, em razão da alta velocidade, essa viatura perdeu o contato com o indivíduo. O gesto dele com um celular na mão os levou a reagir e eles atiraram nesse indivíduo. Os policiais, como categoria, em especial aqui na cidade de São Paulo, estão trabalhando sob uma pressão constante. Eles têm 1 microsegundo para decidir. O rapaz estava numa atitude absolutamente suspeita. Este coronel da reserva da Polícia Militar, hoje consultor em segurança pública, discorda. O fato da viatura ter se precipitado, os ocupantes ter precipitado na abordagem do suspeito e, consequentemente, atirado, foi um erro grosseiro de parte dos policiais. Sempre que a morte do inocente, erros graves aconteceram. Os amigos de Ricardo não se conformam. Ele é um irmão mesmo, assim. Era um cara assim que não tinha... Um cara do bem, sabe? Que é o que a gente está precisando. Para Guilherme, Ricardo nem sabia que estava sendo perseguido pela polícia. Uma coisa que me chamou muita atenção na perseguição, ele coloca a seta à direita para virar. Quem está sendo perseguido coloca a seta à direita para virar. Isso mostra que ele talvez nem sabia que estava sendo perseguido. Esse é o grande fato. E quando ele parou, que caramba, o que deve estar acontecendo? Eu até imagino o Ricardo recebendo esse... O que aconteceu? Ele nem teve chance de fazer nada, sabe? Simplesmente fuzilaram ele. De todas as imagens captadas pelas câmeras de segurança, as únicas ainda não divulgadas são aquelas que foram gravadas por essa câmera aqui. É justamente a que está melhor posicionada. Ela está direcionada exatamente para o lugar onde Ricardo foi baleado. O Domingo Espetacular teve acesso a essas imagens. São 4 câmeras filmando simultaneamente. A câmera 1 é a que registra melhor o momento em que Ricardo é baleado pelos policiais. O vídeo mostra o carro de Ricardo já parado perto da calçada.
e policiais se aproximando por trás, de arma na mão e em posição de tiro. Aqui já é possível contar 7 policiais na cena. Ricardo estava cercado. 7 segundos depois, no centro, no alto da tela, outro policial se aproxima do carro. Um dos policiais chega ainda mais perto do carro, fica em posição de tiro e imediatamente se afasta. Seria este o homem que disparou contra a cabeça de Ricardo? Lélia, a mulher de Ricardo, também pediu para ver as mesmas imagens. Mas foi milésimo de segundo. Eu sei que é difícil, que é doloroso para você estar vendo isso, mas você quis ver, né? Por quê? Ai, qualquer coisa que eu vejo aqui, eu vejo um restinho de vida, eu não sei. Eu queria ver o corpo sendo tirado, eu não sei. Sei lá. Lélia conta que Ricardo sempre passava por aquela rua. É uma ruíca, um pedacinho, mas assim, tem uma pontinha. Eu falei, esse lugar é horroroso à noite. Não passa. Ele assim, eu corto o caminho. Eu falei, mas Ricardo, que diferença da pressa? É ao mesmo tempo? Segundo dados do próprio governo, nos primeiros 3 meses deste ano, 112 pessoas morreram em confronto com a polícia no estado. Ou seja, mais de uma pessoa por dia. Na madrugada do mesmo dia em que Ricardo foi morto, um episódio parecido aconteceu em Santos, no litoral paulista. Durante uma perseguição, a polícia militar disparou mais de 30 tiros contra esse carro, ocupado por 6 jovens e adolescentes. 3 deles, que estavam no banco de trás, foram atingidos pelos disparos. Bruno Vicente Viana, de 19 anos, morreu. Os policiais disseram que o grupo estava armado e teria atirado contra eles. Uma das guarnições escutou vários disparos, ela não tinha um visual com esse carro que fugia, e ela acabou efetuando disparos contra esse veículo, sob entendimento de que os tiros estavam sendo disparados do interior desse automóvel. Os jovens disseram que a fuga aconteceu porque o motorista não tinha carteira de habilitação. Todos negam a posse de armas e nenhum deles tinha passagem pela polícia. Os 4 policiais envolvidos na ação também foram presos em flagrante. No caso de Ricardo, os policiais disseram que encontraram 50 gramas de maconha no carro. A família ficou indignada com a insinuação e acusa os policiais de colocar a droga na cena do crime. Isso aí acho que nem merece muito detalhe. Isso aí a gente já sabe que é comportamento padrão de polícia ridículo. Para Lélia, a dor da perda ainda é muito forte. Um amor nosso, assim, que continua e não vai, nada vai morrer, nada. De uma paixão pela vida, por mim, uma sintonia de fidelidade, uma coisa que eu vi as pessoas, eu falava, eu tenho até medo de inveja. Eu só sei que o que eu queria ninguém pode me dar, porque levaram de mim a força. Então não tem o que ser feito.